32ª edição do nosso rádio de pilha driver. All night long, all night. Essa música do Lionel Richie é bem viciante. Eu tenho que admitir que essa música é bastante viciante, meu povo e minha pova. Aqui para vocês que nos acompanham pelo YouTube, aquele abraço. E também que ouvem pelos nossos parceiros do Super Wrestling, Universo Wrestling, NPO Wrestling, Neo NWO, pela W Live, enfim, por todos os lugares que são parceiros do Rádio de Pilha Driver, sintam-se abraçados também. Hoje um programa um pouco diferente do que é tradicionalmente realizado, uma edição extraordinária do Rádio de Pilha Driver. Por quê? Normalmente temos edições nas quartas-feiras e também edições nos sábados. Entretanto, por conta de coisas extracurriculares que não valem a pena ser citadas ou valem a pena ser citadas, mas não importam para vocês, o nosso programa está saindo apenas em uma edição nessa quinta-feira. E será a parte 2 do nosso Extreme Radio. Tivemos a nossa bookagem, só que infelizmente a gente não vai poder analisar a nossa bookagem porque não foi a realidade. Vamos ter que analisar o pay-per-view por um todo, como foi feito pela própria WWE. E para isso, nada melhor do que trazer aqueles que bookaram comigo aquela edição. Introduzindo primeiro o onipresente, que eu já tô ficando um pouco assustado também, Guilherme Cruz. Sou eu! Vamos lá de novo. E além dele, temos aqui aquele que não nos vai dar imagens, mas sim dar opiniões, Hamilton Júnior. Presente, vamos aí. Mais uma edição do Extreme Radio. Eu tô bem empolgado, apesar de eu ter minha boca calada pela WWE. Eu continuo animado, porque eu gostei do pay-per-view e vamos lá. Você tem certeza que foi a WWE que calou sua boca ou foram pessoas específicas que calaram sua boca? Não, foi a WWE. Mas não, enfim, eu acho isso é um ponto pra gente analisar pela ordem do card. Não foi como vocês queriam, foi mais ou menos como eu pensei que seria. Dentro de um ponto mais lógico, Bad News Barrett não enfrentou o Daniel Bryan, até porque ele não estava liberado para competir medicamente, não tinha condições para isso, então enfrentou o Neville no pré-show do Extreme Rules. Algum pensamento sobre essa luta? Alguma coisa a ser adicionada sobre o que aconteceu? Eu esqueci de explicar também o nosso método pilha drive de dar notas. É mais ou menos como o método Meltzer de dar notas, só que a gente não faz bosta. É de 0 a 5 estrelas e é isso. Cabe a vocês julgar quantas estrelas dá para cada combate. Então vamos começar por Bad News Barrett versus Neville, que aconteceu no pré-show do pay-per-view. Foi uma luta comum, nada de muito especial nela. O Neville fazendo o papel que ele está acostumado a vir fazendo nos últimos shows da WWE. E nada demais mesmo, nada demais. Eu curti. Acho que daria 3 estrelas. E eu queria ver o Neville nesse pay-per-view. E eu curti a aparição dele. Não muita derrota do Bert, mas fazer o que, né? Nem tudo é perfeito. Pois é, eu fiquei até surpreso com o resultado. Pelo fato dos dois estando se enfrentando e o Bad News está previsto para ter lutado contra o Daniel Bryan e ele ter perdido pro... Foi aquela tradicional upset victory. Vitória inesperada. Sim. Mas, sei lá, foi interessante o combate. Foi um back and forth bem legal. Sim. Eles parecem ter alguma química, não sei. Temos que ver em combates um pouco mais longos, mas pelo que mostraram no pré-show, dá pra trabalharem juntos, sim. Guilherme, suas estrelas, quanto? Eu dou 3 também. Pra eu não sair da média, eu também vou de 3, porque não foi um combate, meu Deus, que coisa sensacional, que 5 Stars Match só porque foi em Chicago. A maioria das 5 Stars Match da WWE foi lá. Uhum. Mas também não foi essas porcarias. Falando de Chicago, eles gostaram também da primeira luta, pois eu achei
em relação ao show todo, eu achei que eles ficaram, foi bem contida até O público de Chicago estava irreconhecível. Pois é. Eu achei que eles iam ficar CM Punk o pay-per-view todo, mas foi bem diferente. Tava uma crowd bem normal, uma crowd bem show semanal. Mas também eles não tem por que cantar pelo CM Punk agora. Agora que tá todo mundo sabendo o que realmente aconteceu. Eles cantaram uma certa parte, acho que Cantaram, acho que foi no... Mas eu falo cantar incessantemente, né? Sim. Como nós já vimos. Eles cantaram no momento que o Ambrose e o Luke Harper saíram da arena. Mas foi muito... não, deixa isso pra depois eu falo. A gente já vai começar a falar do pay-per-view, como foi a primeira luta Ambrose vs Luke Harper, então a gente já entra nessa deixa. Concordamos em 3 estrelas para Neville versus Bad News Barrett, e que não vai resultar em muita coisa isso aí, principalmente agora que está se desenvolvendo o King of the Ring e tudo mais. Apesar de que, no momento dessa gravação, a gente não sabe o que foi que aconteceu nas semifinais e nas finais, mas existe a possibilidade do Bad News Barrett enfrentar o Neville na final. Sim. O chaveamento permite isso. A lógica talvez não permita, mas o chaveamento permite. Acho que até pode vir a acontecer por causa do Dolph Ziggler interferindo na luta do Neville contra o Sheamus. Talvez, pode ser. Mas será que o Neville tem chance de levar isso aí? Lembrando, pessoal, que isso aqui está sendo realizado antes das semifinais. A gente não tá com dislexia. Eu acho que não é questão dele levar, mas sim de fazer uma... Eu acho que vai vir uma feud entre os dois, Neville e Barrett. Pode então, ser que venha. Eu tô torcendo pros dois na final, que eu gosto muito dos dois. E entre o Barrett e o Neville, hoje agora, eu escolheria o Neville. Já pensando na final, já dando minha opinião sobre o torneio. E falando sobre essa rivalidade que você falou, Guilherme, aí, do Bad News Barrett contra o Neville, vai ser mais ou menos como aquilo que eu cogitei para o Sheamus no Extreme Radio Parte 1. Vamos... basicamente a mesma coisa, só que a gente vai colocar o Bad News Barrett no meio. Sim. Seria basicamente a mesma coisa. Mas, apesar de gostar do Neville, eu não quero ele tão alto agora. Eu também acho, ele tá muito novinho ainda no roster principal pra ele ganhar King of the Ring. Sim. Ainda mais com toda a importância que tem o torneio em si. Não agora. Agora é um torneio normal, mas a história do King of the Ring não tem muito sentido, tá, pro Neville agora. Talvez pro Sheamus novamente. Eu ainda prefiro o Sheamus novamente do que o Neville. Eu não ficaria muito bravo nem nada não. Eu também gostaria de ver o Sheamus ganhando. Eu já queria ver o Bad News Barrett. Mas, enfim. Seria uma boa pra ele. Vamos. Aliás, ainda falando do pré-show, teve a Q&A com Kane e foi perguntado sobre a máscara. Ele disse que não é uma prioridade dele no momento. Não é o foco atualmente. Pois é. Vamos lá, vamos começar agora o pay-per-view normalmente. Com a primeira luta da noite, que foi Dean Ambrose versus Luke Harper. Eu devo chamar de luta de segmento da noite. Segmento. Eu acho que foi um segmento por completo. Foi o primeiro segmento da noite entre Dean Ambrose e Luke Harper, que eles apelidaram carinhosamente de Chicago Street Fight. E eu já vou adiantar minha opção, porque no final a gente vai fazer isso aí, mas eu considero como a decepção da noite a luta de Dean Ambrose vs Luke Harper. Não sei se vocês compactuam com a minha opinião, mas foi a maior decepção da noite. Eu concordo também pelo que a gente falou no último rádio. Foi uma decepção imensa. Concordo. Quer dizer, eu não sei o que leva. Talvez, se fosse feito algo ao estilo, não quero nem pensar nisso, mas entenda o que eu tô falando, o ponto que eu quero tocar. O WrestleMania 12 Goldust contra o Road Pipe, eu tenho que lembrar disso, tirando todos os shenanigans, como o pessoal fala lá nos Estados Unidos. A Street Fight na Backlot Brawl, apesar de ter saído da arena, eles mostraram o que estava acontecendo fora da arena. Seria legal eles lutando em Chicago,
Ao estilo Peter Griffin versus a galinha no Family Guy. Ou até mesmo só mostrando algumas imagens, né? Não precisaria sair lá mostrando Durante o todos os pay-per-view, 50 minutos. Eu achei que isso ia acontecer. Eu achei que isso ia eu acontecer. também. Pelo menos. Quando eles focaram no Michael Cole e no JBL lá, Booker T, eu achei que eles iam pegar e iam falar, estamos ajeitando aqui as câmeras e não sei o que pra ir atrás dos dois, vamos ver o que vai acontecer agora. Existiam N maneiras de você construir isso. Por exemplo, fazer essa luta durar até o Raw. Não acabou, eles estão lá, ainda estão lá lutando. Chega no Nossa, Raw, cara, ia ser um... Chega no Raw, termina a luta no Raw, por exemplo. Você pega, os dois estão lutando, saem da arena, filma, como eu falei, filma o que tá acontecendo fora da arena, depois eles voltam normalmente, terminam a luta no ringue. Ou então, apesar de não ter mostrado alguma coisa, aparece os dois interrompendo alguma luta. Por exemplo, tá rolando Cena versus Rusev, os dois estão caídos, aí parece o Dean Ambrose com o Luke Harper e entram no meio do ringue, e uma luta interpela a outra. Existiam N maneiras de fazer um negócio mais legal do que a gente vai sair da arena e vai voltar e ninguém sabe o que a gente fez. Que era o que eles estavam fazendo. E pra mim o pior é que eles voltaram exatamente do mesmo jeito que eles saíram. Eu acho que poderia criar alguma coisa nisso. Sei lá, voltar um sem camisa, um com algum corte, todo suado, alguma coisa assim, né? E o mais legal de tudo é que o Luke Harper saiu dirigindo e não voltou dirigindo. Viu o Ambrose. Não, nem o Ambrose. Se você observar direitinho nos cortes de câmera, não foi o Ambrose que veio dirigindo. Foi outro cara. Sério? Eu não vi isso. Se vocês observarem direitinho, vocês veem que não foi o Ambrose que veio dirigindo. O Ambrose apareceu do meio do nada, mas não foi o Ambrose que veio dirigindo o carro. Eu vou até ver isso depois. Mas enfim. Existiam maneiras melhores de fazer do que interromper um segmento da New Day. Eu acho. Eu acharia bem mais interessante interromper uma luta normal. Ou como eu disse, termina no Raw. Qual o problema de terminar a luta no Raw? Aí eles fazem 2 segmentos aleatórios pra dizer que foi uma luta. O Dean Ambrose ganhou em 56 minutos e 10 segundos. Como foi a estatística. A maior luta de pay-per-view dos últimos tempos. Tirando Iron Man matches e Royal Rumble matches. A maior luta entre aspas, né? Porque... Justamente, no quesito kayfabe. Tem Iron Man match que não dura 60 minutos, por exemplo. Eles dizem que duram. Como Brock Lesnar vs Kurt Angle. Não durou 60 minutos se você contabilizar no seu cronômetro. Mas enfim, isso não vem ao caso. Devemos ranquear isso como luta em 0 a 5 estrelas ou apenas ignorar e não dar nota pra isso? Acho que dá pra gente dar 1 estrela pra isso. Nossa. Se é de 1 a 5, dá pra gente dar uma. Isso? Como luta. Como luta, quantos? 1 estrela pra mim. Pra mim, não sei se mínimo 2,5, porque eu gostei do começo da luta. A luta tava boa até. Eu não sei se eu tô dando essa minha Depois que eles saíram, eu não sei se eu tô dando essa minha 1 estrela por decepção, por achar que podia ter sido muito melhor. Ou se não sei, cara. A luta... é decepção. Quando a luta teve... quando tivemos luta, não foi uma luta ruim. Foi uma luta boa. Mas aquilo... no retorno mesmo. Aquilo acabou. O retorno da luta foi bem fraco também. Depois quando voltou. Apesar de tentarem fazer aquele momento lá em CW, com as cadeiras e tudo mais, o público cantando, em CW não teve nada no combate. Nada. Por exemplo, poderiam repetir a spot que aconteceu do Powerbomb numa escada. Ninguém usou uma escada no pay-per-view todo. Eles usaram só cadeiras, eu acho. Cadeiras, e um candlesticks. A corrente, que é o normal, né? As steel steps foram usadas e as mesas de comentarista. Além das mesas normais. Mas nessa luta do Ambrose contra o Harper foi só candlestick e cadeira. Isso. Foi uma bela de uma share. E depois alguns instrumentos, alguns objetos no backstage também. Aquela hora que o Harper tá com não sei do que chamar, um tubo de ferro na cabeça do Ambrose. Um cano na cabeça dele. Um cano, né? Foi bem ousado. Mas eu
Você dá 2,5, dá 1, deixa eu fazer uma média. O que é que eu vou dar aqui, meu Deus do céu? Vamos colocar 1,75, 1,75 de estrela, porque me decepcionou e eu estou um pouco revoltado com o que aconteceu. Eu esperava muito mais. Muito mais mesmo. Era o momento pra eu parar de criticar o Dean Ambrose e eu não vou parar porque não deixaram ele lutar. Eu também. Eu ia tava parar ansioso. porque ele vai fazer uma luta boa, ele não vai. Aí vai meter 25 rebound lariats e tudo mais. Ele não para de dar aquele golpe. É impressionante, parece que só tem aquilo no moveset dele. Ele conseguiu até fazer no Apron agora, né? Pois Você viu? cara, Aquele foi mais legalzinho. Agora, ele demora 25 minutos pra pegar na corda, pra chegar dando golpe. É humanamente impossível você não perceber que o trouxa tá indo nas cordas pra dar esse golpe. É querer brincar com a sua mente. Isso. É por isso que eu odeio esse golpe. Principalmente se você não dá ele rápido. O Ambrose demora muito pra dar aquele impulso nas costas. Só dele fazer aquilo dá tempo de você fazer um café, por exemplo, e escapar do golpe. É por isso que eu não gosto. Ainda mais se você usa 2, 3 vezes numa luta. Não tem pra quê. É um golpe pra quando você quiser começar, por exemplo, vai ficar on fire. Não... Foi o que vocês falaram naquela mesa de booking do Ambrose, né? Que esse devia ser um golpe de recuperação dele e tal. Não Ia ser bem interessante. Porque o Dean Ambrose é basicamente o Dirty Deeds. Aí ele dá um torneio do DDT, ele voa em cima das pessoas e dá esse golpe aí. Esse é o Dean Ambrose. E morreu. E vocês falam do John Cena, né? O Dean Ambrose é basicamente isso. Pode olhar as outras dele. Não, mas... Depois vocês... Mas acho que o John Cena é um caso... deixa pra lá. E você mais de 10 anos no wrestling e não fazer nada além do nada, acho que... O Dean Ambrose não começou ontem também, né? Mas... De qualquer forma, vamos continuar o show. É humanamente hipócrita você criticar ele por... criticar outras pessoas por poucos golpes e não ver o Ambrose, apoiar ele incondicionalmente. Mas enfim, a hipocrisia não cabe agora ao programa. E vamos para a parte mais lamentável do pay-per-view. Que foi a segunda luta da noite, a Kiss Me Earth Match. Dolph Ziggler, mais uma surpresa, derrotando Sheamus. Surpresa entre aspas. Pra mim também foi uma decepção. Pra mim também foi uma decepção, sinceramente. Não que eu pensei que ia... Quando eu vi o Sheamus perdendo, eu falei, eu não vou ter que ver o Ziggler beijando a bunda do Sheamus. Mas deu no que deu. Aí... O low blow foi pior do que o golpe do Ambrose. Deu pra se perceber a metros de distância que ele ia fazer aqui. Mas não sei se vocês concordam comigo, aquele segmento que era pra ter acontecido, o ato, ficou muito estendido, ficou muito... ele saiu, aí fingiu que ia embora, e o juiz mandou ele entrar, aí ele entrou, aí ficou gritando. Foi muito desnecessário. Foi bizarro. Mas também eles precisavam render um pouco. Se não fosse essa demora, por exemplo, do segmento do Ryback com o Bo Dallas, só isso aí já correspondeu ao Intercontinental Title Match. Então, resolveu um pouco os problemas da coisa. Mas enfim, eu esperava um pouco mais dessa luta também. Eu não sei porquê, mas... o Ziggler só apanhou a luta inteira, inclusive ganhou aplicando o Small Package, entendeu? Eu também, foi uma decepção pra mim, que eu esperava, tirando a Kiss Me Earth, eu esperava uma boa luta deles. Pra mim foi bem fraquinho, acho que eu dou 2 estrelas pra eles. Foi como uma luta de show semanal, não teve nada de... Perfeito. De muito... De nada de se destacar e nada de se apontar como um grande erro, né? Apenas a surpresa da vitória do Ziggler. É. Apenas isso. Isso foi
que eles souberam resolver com o booking. E de todo jeito alguém beijou a bunda de alguém naquela noite. E vocês tiveram que ver ao menos uma nádega branca. Né? Cara, eu fiquei assustado quando o Dolph ameaçou abaixar. Eu fiquei negativamente surpreso com o que eu falei, aconteceu. Caralho. Eu fiquei, como assim? Tem criança vendo, cara, para com isso. E eu tive que assistir de tarde com a minha mãe do lado, entendeu? Eu não consegui assistir o pay-per-view ao vivo. Vocês vão ter que explicar se esse negócio aí pode incentivar pessoas ao homossexualismo. Aí vem a igreja, vai envolver a igreja no negócio, vai envolver a causa gay e vai dar problema. Então, vamos controlar isso aí. Bota só um pedacinho do glúteo pra não ter problema com ninguém. Mas enfim, seria menos humilhante beijar do que esfregar a cara, mas não vem ao caso. 2 estrelas. Falta alguém dar nota ainda? Eu não dei ainda. Eu acho que não foi o que a gente esperava, mas eu acho que tá valendo uns 2.5. 2.5, eu vou ficar com 2 também. Porque, como a gente disse, não teve nada. Foi uma luta normal. Infelizmente. Não sei explicar o que teve de bom nem de ruim. Foi uma luta normal. É como você disse, uma luta de show semanal. Apenas. E agora, o momento que o pessoal xingou, não necessariamente preconceituosamente, mas xingou bem legal. A New Day, Big E e o Kofi Kingston derrotaram Cesaro e Tyson Kidd para conquistar o WWE Tag Team Championship. E olha que a gente foi numa certeza que Cesaro e Kidd iam ganhar. Acho que todo mundo tava nessa certeza. Por isso que eu digo que a WWE, ela calou minha boca, cara, completamente. A gente foi seco na vitória do Cesaro e Kidd. Um negócio... Meu Deus do céu, quando eu vi o que aconteceu, eu não sei, caiu meu mundo, meu chão, sei lá. Eu tava assistindo e de repente eu vi o Kofi imitando uma barata com os tag team do lado, eu falei, caraca, tá acontecendo? E foi isso, mas eu não achei uma desgraça essa vitória. Não foi, até curti o combate. Foi uma luta bem boa, eu tenho que dizer que foi uma das melhores lutas da noite. Foi uma das melhores lutas da noite. Eu ainda vou poupar pra depois eu fazer um esclarecimento público sobre a melhor luta da noite. Vai ter que todo mundo pedir perdão aqui no acho programa. Que todos nós temos que fazer esse reconhecimento. Todo mundo se perdoar pelo vacilo que a gente cometeu aqui. Mas enfim, não é o caso agora. A vitória da New Day não era esperada por ninguém. Eu posso ter certeza disso. E uma luta boa sim, era esperada. Porque a julgar pelos nomes a gente sabia que ia sair um negócio bem legal. Teve um catch no meio do ar que eu fiquei bem impressionado. Não que eu me impressione com a força do Cesaro, mas que o Big E foi fazer o leapfrog e ele pegou no meio do caminho. Eu vi. Foi um negócio Caraca. Foi um negócio O Cesaro é um cara que depois que terminar essa tag team, ele merece uma chance por um título maior. Se ele... eu acho que eles deviam voltar, mas eu acho difícil, com um Paul Heyman, ele sendo um Paul Heyman. Como eu comentei isso já. Ele nunca foi... Ele nunca deixou de ser. Ele sumiu. Já era. Ferrou, voltou Brock Lesnar. Ferrou. Então, com essa derrota, eu já comentei isso já nas páginas, em todos os lugares aí, que pra mim é uma brecha pra Cesaro entrar na Money in the Bank, Ladder Match. Sem os títulos. O máximo que ele vai fazer é lutar no Payback por uma rematch, talvez. Eu não acho que a WWE vai tirar os títulos do New Day agora. A gente pensava a mesma coisa com o Cesaro e o Tyson Kidd. Então não dá pra prever nada da WWE. Mas eu acho que não. É como eu vi alguém comentando, acho que foi no grupo da New Brazilian Wrestling Discussion, que foi o ponto perfeito para concretizar o heel turn deles. Claro. Porque sim. Agora todo mundo tem que odiar eles.
Você odeia ele não por razões de kayfabe, mas... Assim porque eles tiraram o título do Cesaro e do Kid. Justamente. Basicamente esse ponto. E ainda mais... enfim, o pessoal não gosta da New Day. Apesar de lutarem bem, o pessoal... eles estão enterrando com um personagem ridículo. Caramba, se tá sendo enterrado com o WWE Tag Team Championship, eu também quero ser enterrado desse jeito. Não importa o personagem, o cara tá com o cinturão, filho. E agora vem todo esse negócio deles serem um trio. E como é que... Eu não sei direito o nome do... daquele... o revezamento entre os três, né? Porque o último no Raw de ontem... O Xavier que tava com o título. O Xavier, né? Que tava com o título, ele e o Big E. Pois é. Eu ouvi gente falando que era porque ele ajudou na vitória. Mas eu não acho que é assim. Não, se ajudou, então o título é seu. A regra foi ativada. A regra dos Freebirds. Pra quem não conhece, procurem pelos Fabulous Freebirds. Essa regra foi criada por eles da época de... Esqueci o nome do tio que pegou a Rosa Mendes. É o Michael Hayes, que trabalha como oficial. Procurem quem é Michael Hayes, pra vocês verem quem foi que pegou a Rosa Mendes. Sim, ele atualmente. Pode olhar a foto dele atualmente. Eu autorizo vocês a fazerem isso agora. Tá aparecendo até aqui na tela nesse momento. Esse é o Michael Hayes que pegou a Rosa Mendes. Mas não vem o caso. Foi esse cara, um dos precursores da Freebird Run. Meu Deus do céu. Eu não consigo olhar seriamente pra Rosa Mendes quando eu vejo isso. A Rosa Mendes que deu um beijo ontem no Rose, né? Aquilo não foi muito PG, hein? Aquilo foi um pouco além do PG. Eu não beijaria a boca da Rosa Mendes. Não depois de ela pegar o Michael Hayes. Não depois de ela pegar o Michael Hayes. Sinceramente. Mas enfim, isso aí da Rosa não vem ao caso agora. É um pouco perturbador você lembrar do Michael Hayes nesse momento. Mas ok. O Freebird Rule, jovem. É mais fácil imaginar como algo atual. É a regra da New Day que eles vão os três ficar com o cinturão. É uma regra que faz com que as stables escolham dois para defender o cinturão. Quem quiser dos dois, pode ser qualquer combinação entre os três. Eu acho melhor assim do que dar um título pro Xavier, né? É assim muito tá mais bom fácil. Demais pros eu não sei, até hoje eu não sei por que não ativaram essa regra pra The Shield. Podia, né? Podia também. Podiam ter feito isso com a White Family o negócio da Shield era dominar, né? Era ganhar tudo de todos. Então, acho que por isso. Porque o reinado do Dean Ambrose como United States Champion foi a coisa mais desprezível dos últimos tempos. Ele conseguiu a proeza de defender o cinturão 2 vezes no NXT. E eu acho que ele conseguiu defender... Não foi mais do que no main roster. Mas ele defendeu uma boa parcela das vezes no NXT. Em especiais no NXT. Inclusive uma vez contra o Neville. Pra você ver como foi o reinado dele. Isso foi um reinado longo. Só que ele defendeu muito pouco. Então não deve ser considerado. Pra te falar a verdade, eu não me lembro de defesas de título do Ambrose. Assim de cabeça eu não me lembro. Ele defendeu contra o Neville, como eu já disse no NXT, né? Acho que teve nessa época ainda o Neville era NXT Tag Team Champion. Só que o Oliver Grey tava machucado e tudo mais. Aí depois ele perdeu o cinturão. Eu não lembro nem com quem ele fez a equipe. Eu não sei se foi com o Bo Dallas, mas enfim, não vem o caso. E como United States Champion, ele defendeu... Ele perdeu, foi pro Sheamus, não foi? Não, foi pro Big, não foi? Ele perdeu numa Battle Royal. O Sheamus foi o próximo campeão, mas ele perdeu numa Battle Royal, num Raw qualquer. Mas as defesas de cinturão dele em pay-per-view, por exemplo, depois que ele ganhou do Kofi Kingston o cinturão, foram contra o Kane no Payback de 2013, contra o Dolph Ziggler no Night of Champions de 2013 e contra o Big Langston no Hell in a Cell 2013. Aí você pega o histórico. Só uma vitória dele foi limpa, que foi contra o Ziggler. Limpa entre aspas, né? Contra o Kane ele ganhou por count out. E contra o Big Langston também.
Só que ele perdeu por count-out. Só que tiveram outras várias defesas em shows semanais, defesas bem aleatórias. Se a gente for pegar assim, 2014 ele ficou quase 5 meses com o cinturão, defendeu 4 vezes, e isso tudo em shows semanais. Enfim, não vem ao caso nesse momento. Notas para New Day versus Cesaro e Kid? Olha, como eu tinha falado que eu queria ver qual seria o envolvimento do Xavier Woods nessa luta, eu venho achando ele um bom manager. Não sei como é que vai ser agora em ringue ele, né? Mas eu gostei do que ele fez. Não gostei do resultado em si. Sim. Como eu falei também, não rolou sharpshooter, mas a Natália bateu de frente ali com ele. Foi o spot final da luta, né? E eu vou dar um 3.5, eu acho. Eu concordo. Exatamente em tudo. 3.5 minha nota também. Tenho que dizer que o Xavier Woods está melhorando gradativamente também. Isso tá bem perceptível. Parece que ele tá conseguindo finalmente se encaixar depois de tag com R-Truth. Tag com o Brodus Clay também, né? Clay, Jesus amado. Meu Deus. Acho que é uma boa melhora isso. E vocês falando que ele tá sendo enterrado na New Day, né? O problema todo é a New Day que ele tá sendo enterrado. Jesus. 3,5 também, vou ficar com 3,5 porque foi uma luta muito boa. Ao menos eu achei. Não sei, pode ser também. Que vocês não achem. Eu curti. Vocês que também estão ouvindo não achem que foi uma luta boa, mas eu tenho que dizer, eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que não foi uma luta boa. Foi a segunda melhor luta da noite. Nós somos profissionais aqui. Entendeu? E a vitória, apesar de inesperada, vai ser bem legal para concretizar, ou pelo menos upar um pouco a New Day. Depois disso aí terminou a luta do Dean Ambrose contra o Luke Harper. A gente já veio a comentar. Aí vamos direto para Russian Chain Match, a luta que mais bugou o operador de luzes na história. O operador deu um lag mental, não sei explicar o que foi que houve, que acendeu tudo, depois apagou tudo e acendeu luz errada. Deu tela azul no Nintendo. Travou o Mega Drive do pobre operador de luzes, e ainda no final, como o Guilherme comentava comigo aqui em off, após tocar os corners, tecnicamente você não poderia dar um golpe para poder tocar o quarto corner. Teria que ser em sequência. Só que aconteceu isso, teria que ser, você só vai tocar o corner. Não importa, você tem que tocar os 4 corners sem fazer nada. Chega na spot final, 3-3, John Cena dá o Attitude Adjustment, vence o combate. Eu fiquei muito assim no fim dessa luta. Tipo, what the fuck, cara? Eu tenho que dizer que eu esperava muito mais essa luta. Também foi uma grande decepção pra mim. Até porque as 2 primeiras lutas foram bem legais. Apesar de que não foi uma luta ruim, mas eu esperava mais, porque eu tô esperando uma 5 Stars Match, eu acho. Não sei o que é que eu tô esperando de John Cena vs Rusev. Mas eles já estão com uma química tão grande que eu acho que essa I-Quit vai me fazer... tanto ver o Rusev ganhando. Essa I-Quit do Payback vai me fazer enlouquecer, eu acho. Mas enfim, eu não sei porque o John Cena 2015 tá me fazendo pensar que ele vai ter uma luta muito boa contra o Rusev. Porque o Rusev é o Rusev, né? Todo mundo sabe como o Rusev luta. Como ele faz lutas basicamente iguais. E uma estipulação do tipo I quit é uma coisa de louco. Mas vocês chegaram a ver aquele vídeo que... Eu não percebi isso na hora da luta, mas... Eu vi um vídeo no Facebook que os caras colocaram aí que o John Cena pede pro Rusev pegar mais leve no meio da luta. Também, né? Ele fala... Acho que foi depois daqueles chutes do lado de fora. Que o Rusev meio que prendeu ele assim. Não, mas o John Cena, ele falou hold on, né? Talvez, espera um pouco, tô cansado, sei lá. Alguma coisa do tipo. É normal do John Cena. O John Cena fala a luta todinha. Ele fala mais do que os narradores o que tá acontecendo. Se você prestar atenção, se você aumentar um pouco o volume do seu fone quando você estiver ouvindo, você ouve ele narrando a luta. Você vai nas cordas e faz isso.
Apesar de um Russian Chain Match ser mais porradaria Desnecessário pra mim. do que spots faladas. Além do mais, o Rusev, ele não tem o inglês fluente, então ele tem que falar alto em bom som e claramente o que ele tem que fazer. Apesar do Rusev ter o seu inglês, ele não é um PhD no idioma ainda. Mas isso não vem ao caso. Me decepcionou um pouco a luta. Também teve esse final um pouco what the hell is going on. E foi basicamente isso. Eu tenho, já adiantando a minha nota, porque não tem muito o que dizer, apesar de eu estar esperando muito mais essa I Quit Match. E também o que é que a Lana, o que é que essa coisa da Lana com o Rusev vai resultar. Vai ter um final. É porque a gente não sabe o que está sendo bolado. Toda luta tá tendo um final especial e essa I Quit não vai ser diferente. Eu achei que depois dessa luta a Lana ia se juntar ao John Cena. Nossa. Seria um pouco bizarro a ponto. Seria, com certeza, por ela. Vamos colocar isso no Total Divas. Hã? Eles teriam que colocar a Lana no Total Divas. Iam ter que, sei lá, fazer um storyline pra tirar a Nikki Bella dele. Porque é tudo interligado. Você não pode mexer com mulheres. John Cena, Daniel Bryan, Jey Uso, por exemplo. Ah, cara, se eu fosse John Cena, eu trocava a Nikki Bella pela Lana. Fácil. E o pior de tudo é que né? A Lana já posou nua. Aonde? Olha, eu não sabia desse detalhe. Então você precisava acompanhar mais Hot Universe. Tem um Hot Universe com revivendo a nostalgia, tem um Hot Universe com um easter egg. Se você clicasse num GIF da Lana, aparecia a foto escondida lá. Pra quem nunca descobriu esse easter egg, tem lá. Não sabia desse easter egg, hein? Se você clicar, tem uma edição que tem, eu não sei se é 19, se é a 20, eu não tenho muita certeza, mas tem uma edição que tem isso aí sim. Se vocês quiserem reviver a nostalgia lá no Universo of Wrestling, podem olhar. Mas enfim, não vem ao caso isso agora. E o Rusev e o John Cena teria que lidar realmente com o Rusev fora das cenas pra tomar a Lana. Aí ia ser bonito, John Cena e Rusev no Total Divas. Com o belo inglês do Rusev. John Cena, não sei o que. Take the Lana, forte. Fútria. Meu Deus do céu, não faz eu imaginar o Rusev no Total Divas que dá uma vontade de chorar, de rir, eu não sei. Seria muito bizarro. Das coisas mais inimagináveis seria ver o Rusev no Total Divas. John Cena, take the Lana for me. Ai meu Deus do céu. Mas vamos de nota, vamos de estrelas agora, deixando um pouco reality shows de lado. Eu quero tirar essa imagem da minha mente bem cômoda do Michael Hayes. Mas vamos seguindo o programa, vamos tocar o barco pra frente. Eu dei nota, eu não lembro, acho que eu não dei. Eu vou de 2 estrelas pra essa luta porque me decepcionou bastante. E o John Cena vai meter uma 5 stars match na I Quit no Payback. Anotem. Mentira. Olha, eu acho que a luta eles podiam ter usado mais a corrente. A Lana. a Lana podem usar em qualquer lugar, que pra mim. Mas continuando aqui no pensamento, eu acho que o Rusev podia ter aplicado pelo menos um accolade com a putz, me faltou o nome do negócio agora, a corrente. Pelo menos um accolade ele podia ter aplicado. Isso me deixou um pouco frustrado. Ele chegou a aplicar no final só. Mas é um golpe tremendamente fatal se você... apesar de tratar-se de John Cena, o negócio seria muito pesado. Porque o accolade é uma manobra do capeta pra você colocar uma corrente. Já é uma manobra poderosa. Ao menos visualmente. Eu nunca tomei um camel clutch na vida. Mas parece um negócio que dói sem precedente. E você coloca uma corrente no nariz do cara, que nem aquele que teve num Raw. Foi num Raw? Foi. Eu não assisto, mas enfim. É bem pesado o negócio. Pra você sobreviver na luta e ainda conseguir a vitória.
E ainda impedir que o cara toque os 4 cantos do ringue. Tem esse pequeno detalhe. Mas além disso, a grande decepção aí ficou, como o Tanaka mesmo disse, que a gente estava comentando fora do ar, foi o final dessa luta, que foi totalmente sem explicação, porque durante toda a luta foi usado como regra, digamos assim, eles têm que tocar em sequência nos 4 corners. Isso foi, tipo, falhou total a WWE nesse caso, e eu vou dar uma nota 2,25 pra não passar muito. A luta não fugiu do que eu tava imaginando. Igual eu falei na edição passada, que é o cenário perfeito pro Super Senna aparecer. Entendeu? Eu não achei a luta. Não foi minha decepção da noite, obviamente. Mas eu curti um pouco essa luta. Mas eu vou concordar com a nota do Guilherme. Enfim, agora vamos para a luta que eu vou me abster de qualquer comentário. Eu não vou comentar essa luta, eu só vou trazer as minhas tradicionais estatísticas para isso aqui. E a luta foi a Divas Title Match entre Nikki Bella e Naomi. Para vocês que assistiram o Extreme Rules e não contaram, eu contei. Tanaka vai dar uma de PVC agora, que o PVC tem todas as estatísticas do futebol, o Tanaka tem as do wrestling. Meus amigos e minhas amigas, contando o tempo de combate de Nikki Bella e Naomi, foram 7 minutos e 18 segundos de luta. Fazendo uma conta básica, eu contei 39 vezes que a Brie Bella disse "Come on, Nikki". 39 vezes, fora uma vez que um fã disse. Ou seja, foram 40 Come on, Nicks em 7 minutos e 18 de luta. Foram 39 Come on, Nikki, e teve uma hora que a Brie deu uma engrossada do capiroto na voz, que ela mandou um "Come on, Nikki". Você fazendo uma regra básica, isso equivale a mais ou menos arredondando, um Come on, Nikki a cada 10 segundos. Mas teve aquela parte que tu chegou a comentar comigo, que foi que ela deu uma bugada, que ela repetiu umas 3 vezes em 2 segundos, eu acho. Come on, Nikki, come on, Nikki, come on, Nikki. Ela bugou. Mas fazendo uma regra de matemática normal, isso equivale a mais ou menos 10 segundos por Come on, Nikki. Meus amigos, isso é absurdo. O resultado todo mundo esperava, a luta todo mundo sabia que não ia ser grandes coisas. Então eu vou me abster de qualquer comentário e fiquem com essa estatística bem normal. Eu vou trazer números mais corretos de estatística após o comentário dos colegas. Eu só fiz um arredondamento. A próxima parte é um trabalho matemático sobre isso. Podem dar suas opiniões. E eu não vou dar nenhuma estrela para essa luta. Porque eu não aguento isso. Cara, pra mim essa luta ela foi o que a gente esperava mesmo. E o maior destaque dessa luta foi aquele tênis da Naomi, pra mim. Como reviver os velhos tempos. É uma nostalgia ver aqueles tênis brilhando enquanto ela pisa. Me lembram os meus antigos tênis. E pra nota dessa luta, quantas estrelas a gente pode dar? É complicado, né? Tipo, eu acho que 1,5, 2 estrelas tá bom. Vamos arredondar isso, dá 1,8, eu acho. Uma estrela. 1,75. 1,75 tá bom. Essa é a minha nota pra essa luta. Eu também não tenho muito. Não quero comentar muito sobre essa luta. Eu vou dar. Visando que são divas match, eu vou dar 2,5. Pra mim, ainda acho que é muito. Apesar de eu ter gostado da vitória da Nikki. Que foi o mais lógico do que se fazer, né? Agora para fazer um trabalho estatístico um pouco mais elaborado, vamos pegar a seguinte média.
Diante do tempo de combate de Nikki Bella contra Naomi, que foram 7 minutos e alguns segundos, fazendo uma média de 40 Camons Nikki, contando também com o do fã, mas isso não importa, a gente vai arredondar os 39 para 40, equivalem a exatamente 10.95, ou seja, a cada 10.95 segundos, Brie Bella soltava um Camon Nikki. Guarda esse valor. Nikki Bella versus AJ Lee no Survival Series de 2014 durou exatamente 34 segundos. Isso corresponde a 3 Camons Nikki, mesmo que não tenha acontecido absolutamente nada na luta. Ignorando completamente a parte do booking, com beijo, cotovelada, Rack Attack e tudo mais. São 3 Camons Nikki em uma luta de 34 segundos. Vamos além, vamos imaginar que fosse um pay-per-view de 3 horas só com Nicks e outras divas. Fosse um pay-per-view voltado só para Nikki Bella com 3 horas. Fazendo uma média normal, vamos arredondar para 6 Camons Nicks por, digamos, minuto. Isso, são 6 Camons Nicks por minuto. O que equivalem a mais ou menos assim um número arredondado, 360 Camons Nikki por hora. O que multiplicado por 3 equivale exatamente 1080 Camons Nikki. Então, meus amigos, imaginem 1080 Camons Nikki em apenas um pay-per-view. Eu deixo vocês com essa imagem de reflexão. Caramba, cara. Não, bateu palmas pro Tanaka agora que o Raid valeu só por essa... Já mereço o prêmio Nobel de matemática. Mas enfim, depois de toda essa matemática, vamos para o momento em que a gente vai ter que passar óleo de peroba na cara de pau da gente e fazer um pedido público de desculpas para comentar a Last Man Standing match de Big Show versus Roman Reigns. Então, quem se habilita a começar? Eu acho que o Hamilton tem que pedir primeiro, porque eu dei a ideia deles fazerem alguma coisa com o carro, mas o Hamilton é que usou o ato de atropelar o Big Show. Ai, meu Deus. O Big Show, eu gostava tanto do Big Show. Eu não acredito que eu falei isso, velho. Eu espero que o Roman Reigns e o Big Show estejam ouvindo isso, porque minhas desculpas são sinceras. Sinceras até demais, porque eu curti muito a luta. Não foi a melhor luta porque as outras foram ruins ou péssimas. Foi uma luta boa, assim. E não foi minha intenção, Big Show. Meu gordinho maior delícia. Atleta de todas, The Giant. Você é o cara, Big Show. Não liga porque eu disse, que às vezes eu exagero nas coisas, mas eu te amo. Minhas desculpas são sinceras. E pra fechar essa desculpa tudo, eu vou dar 4 estrelas para vocês dois. Eu espero que saibam que eu gostei do que vocês fizeram e vai estar sempre na minha memória. Quem é Andre the Giant comparado a Big Show? O vencedor da Andre the Giant Battle Royale Match. Mas cara, só isso que a gente tem que falar, né? Os caras conseguiram calar nossa boca bonito. Não só a nossa, né? Deixe sua nota, que é o momento do apresentador também. Agora vem a resenha por inteiro, mas a minha nota é 3.8, porque eu gostei da luta em si. Os spots foram muito bons, principalmente o Spear na barricada e o Spear na mesa dos comentaristas. Como eu falei no último rádio, que achava que a WWE ia dar um jeito do Reigns ganhar somente com o Spear e com o Superman Punch do Big Show, eu acho que foi diferente, porque ele acabou colocando a mesa em cima do Big Show. Aquilo foi como a última pá de areia em cima do Big Show, pra fechar com tudo. É isso aí, 3.8. Foi a melhor luta entre os dois.
de todas que eles já tiveram. E é isso. Na escala pilha driver de notas, eu só não vou dar 5 stars match porque eu seria hipócrita. Mas eu daria até 10 estrelas se fosse possível, pra me redimir pelo vacilo, pedir perdão pelo vacilo que a gente fez aí, a injustiça. E se o Meltzer não der 5 estrelas, vai ser uma das maiores injustiças de Taker versus Shawn Michaels no WrestleMania. Vai ter que dar uma 5 stars bonito. E se o Big Show conseguiu fazer uma luta boa contra o Roman Reigns, é porque ele still got it. André the Giant, na melhor fase da carreira, fez uma luta bosta contra o Hulk Hogan. Ou seja, é a mesma coisa. Big Show é o maior gigante da história do wrestling profissional. Eu tenho que ter isso de todo o coração agora. Então a gente pede perdão pelo vacilo. A gente pede a drive é dedicado ao Big Show. E eu vou dar 4 estrelas e meia. Só pra não dar 5, mas enfim, vocês entenderam o meu ponto. Só mais a última coisa aqui pra falar sobre essa luta. A gente não acreditava nos dois. Ninguém acreditava nos dois, mas eles acreditavam neles. Big Show acreditava em si e Roman Reigns acreditava em si. Então isso é uma prova pra todos que a única coisa que você tem que fazer, que você tem que seguir fazendo nessa sua vida é believe. É believe. Sim. E por falar em believe, teve um segmento que não foi uma luta, foi só pra encher o card. Isso sim encheu o card, não Roman Reigns vs Big Show. O Bo Dallas tomou um cacete do Ryback porque falou bosta de Chicago. E foi isso. Não tem nem o que comentar, até porque não foi uma luta. Então vamos diretamente para o Main Event. Main Event da noite. Outras das decepções. Esse pay-per-view foi todo doido, tem que dizer. Extreme Rules foi aquele que você ficou surpreso com resultados, com lutas boas que tendiam a ser boas que foram ruins e lutas ruins que foram boas. Vocês entenderam o ponto, mas enfim, o Extreme Rules foi uma loucura. Foi um pay-per-view decente. Steel Cage Match, Kane lá como guardião do portão, o RKO banido, não especificamente só pro Orton, que poderia gerar alguma controvérsia, mas não gerou, eu não entendi porquê. E o Seth Rollins conseguiu a vitória depois de interferência do nosso querido amiguinho da galera, Kane. E aí? O que dizer dessa luta? Dessa luta que me decepcionou também. Pra mim foi uma luta broxante demais. Cara, a gente esperava muito mais do Rollins e do Orton. Mas eu acho que ficou muito enrolada a luta, sabe? Eles não desenvolveram a luta como eles podiam ter desenvolvido. Como eu tinha falado no último rádio, também o Kane ia apagar lá o Jararaca e o Ratinho, JJ Security, e eles não iam fazer nada depois da luta. A atuação do Kane como guardião da porta lá da Cage, pra mim foi também decepcionante. Eu achei que eles poderiam ter desenvolvido muito mais o Kane, porque ele tava muito, como eu posso dizer, ele tava muito literalmente por fora, que ele ficou pro lado de fora. Nossa senhora. Coloque a música da Praça é Nossa agora. Beleza, eu vou seguir aqui no meu pensamento. O Kane também, a atuação do Kane ficou muito abaixo. E teve esse negócio do RKO, né? Que a gente entrou nessa possibilidade também do Orton estar aplicando o Curbstone ou do Rollins estar aplicando o RKO. Mas cara, fica difícil de falar porque não foi nada do que a gente estava esperando, como foi também num Luke Harper e Dean Ambrose. Sinceramente, eu curti. Eu acho que poderia ser melhor, claro, até porque era um main event. E com uma estipulação boa, pra você criar uma boa luta.
A gente teve o Orton fazendo um pedigree. Não teve muita coisa, de fato. Esse foi, de certo, mais surpreendente nessa luta. Foi ele estar aplicando um pedigree no Rollins. Apenas. Então, mas eu curti. Como eu já disse, poderia ser melhor. Mas acho que não fugiu muito do que eu tava pensando. Acho que só o Kane pegar o Rollins de vez assim que foi o negócio da noite. E sobre o Rollins aplicar o RKO, eu já tava esperando isso. Até porque nos live events que eu vejo, que eu dou uma olhada no Twitter, Facebook, eu sempre vejo o Rollins aplicando o RKO. Eu falei, ele tem que fazer isso alguma hora na TV. Pra fechar meu comentário, eu dou uma nota 3,5 pra essa luta. Eu não cheguei a dar minha nota, né? Mas a minha nota ela não vai tão longe assim como foi a do Hamilton. Eu vou de um 2,25, pra mim tá bom pra essa luta. Porque não foi nada do que eu tava esperando. Mesmo o fato do Dean Ambrose e Luke Harper. Eu vou de 2,5 por todos os pontos já explicados aí. Não foi uma luta tão legal como eu tava esperando. E teve alguns pontos interessantes, mas nada que, como eu falei da outra luta, que não teve nada de especial, essa também não teve nada. Foi mais um desenvolvimento de storyline do que uma luta em si. O que poderia muito bem ser feito num show semanal, por exemplo. Bocagem de show semanal. Eu esperava uma luta mais limpa, apesar de também estar prevendo a interferência do Kane, mas eu ainda tinha no fundo da minha alma essa esperança de que haveria uma luta limpa, legal, para estabelecer o reinado do Rollins. Mas o que aconteceu foi o quê? O Rollins é covarde, é authority e o caramba. Como todo reinado da authority a WWE ama fazer isso com esse cara, né? Só porque você é heel, você não pode ter uma luta justa, uma luta boa que você vai ganhar. Tudo bem você não ter uma luta justa, mas todo reinado de um campeão da Authority é fadado ao fracasso. Justamente por isso. O próprio Orton foi assim. É um reinado chato, porque só ganha assim. Eu não sou contra vitórias sujas, agora com interferência externa é muito chato. Porque tá na história do wrestling que o heel tem que trapacear e o face tem que vencer acima de qualquer trapaça. Mas isso, quando vai se tornando massivo e repetitivo, é muito chato. É justamente por isso que eu tô dando 2,5 para essa nota. Agora vamos para a premiação final do nosso rádio de pilha driver. Luta da noite a gente já elegeu, né? Sim. A gente vai dar até 3 troféus pra luta da noite, porque foi unanimidade. Luta da noite, Show vs Reigns. Pior luta da noite. Quem vai ganhar qual é o prêmio da pior luta da noite? Vai ganhar um livro de golpes de wrestling. Pronto, pode ser. Dean Ambrose e Luke Harper. Acho que foi esse também. Dean Ambrose e Luke Harper. Mas pela decepção do que a gente sabe do que eles podem render do que pela luta em si, sabe? Eu não vou dar pra Nick, porque eu quero poupar ela disso. Eu não gosto de jogar esse tipo de premiação nas divas. Não, cara, é que tipo a gente já sabe que é aquilo ali que elas sabem fazer, sabe? Sim. Não é surpresa pra ninguém. O que a gente viu do Ambrose e do Harper não era nada do que a gente estava esperando. Então, 3 votos também. Vamos dar aulas de wrestling para Ambrose e Harper. Apesar de não ter sido culpa deles, né? Mas... Enfim. Eu já sei qual é que pode ser o prêmio, né? Da pior luta. Prêmio Scott Steiner da noite, né? Seria bom. Aquele Monte Rushmore. Um monumento dá pro Luke Harper e pro Dean Ambrose. Prêmio Scott Steiner. Em homenagem ao nosso querido. Maior surpresa da noite. Roman Reigns e Big Show.
Acho que foi não, a precisa New ser Day. não precisa ser necessariamente um combate, mas sim um momento no pay É, Ah, sim. Eu vou colocar Tá. como a New Day mesmo, vencendo os Tag Team Championships. Mas eu vou seguir nessa luta aí. Minha surpresa da noite foi o Big Show e o Roman Reigns conseguirem fazer um bom spear em cooperação, os dois. E eu já vou com Roman Reigns versus Big Show fazerem uma boa luta. Então, mais 2 troféus para eles. E o negócio tá ficando legal para eles, então. Enfim. Desempenho individual mais surpreendente da noite. Roman Reigns, a gente não vai fugir muito dessa luta em prêmios bons. Concordo. Vou ficar com o Roman Reigns também. Eu tô um pouco confuso nesse daí, mas eu não sei se eu dou por desempenho de papel pro Sheamus, apesar de ter sido meio fraco. Por desempenho em ringue do Neville, fez uma boa luta. Ou pro Reigns por conta de surpresa, mas o desempenho individual mais surpreendente. Isso vai ser meu pedido, desculpa, pro Reigns, vai ser esse prêmio pra ele. Então, pra fugir um pouco de vocês e não fugir da raia, eu vou dar o prêmio para o Big Show. Big Show calou minha boca mais do que o Roman Reigns, porque eu sabia que o Roman Reigns tinha alguma coisa guardada, mas não sabia que o Big Show ainda tinha lenha pra queimar. Ele fez uma luta boa, não foi só o Roman Reigns que devolve o tá nas costas. Agora, foi bem bom. Agora tentando fugir do ponto Reigns versus Show ou de Ambrose versus Harper. Desempenho individual mais decepcionante. Cara, apesar de não estar lutando, acho que o Kane. Eu vou dar pro Dean Ambrose. Eu não sou fã do Dean Ambrose, não gosto dele, mas eu esperava um pouco dele. É que eu gosto de ser otimista, sabe? De olhar e falar, nossa, isso daqui vai calar minha boca. Apesar de eu não ter feito isso com o Roman e o Big Show na semana passada. Mas eu vou dar esse prêmio pro Dean Ambrose também. Ele poderia fazer algo a mais, além do que foi feito. Então não vamos concordar, porque eu vou de Naomi como Rio. O desempenho mais frustrante para mim. Não sei se ela tá tentando copiar. Uma Rio que usa um sapato que brilha, velho. Eu não sei se ela cara, não fala do sapato que brilha, pô. E ainda entrar como já todo mundo percebeu, imitando a Sasha. Justamente, ela tá imitando a Sasha. Então, não tá legal. Não tá. Vamos parar com isso, tá bom já. E o que a gente vai acabar decidindo nisso? Cada um dá o seu prêmio pra quem quiser. Ah, tá. É individual o negócio. E outra coisa, o tênis que pisca dá mais status do que bebida que pisca. Aquele champanhe que vem com aquele negócio em cima que eu não sei o nome. Mas enfim, já fomos para desempenhos, então melhor momento da noite. Momento, não necessariamente luta. Melhor momento. Eu não vou colocar o Orton dando pedigree, porque vai ser um exagero enorme da minha parte. Apesar de eu ter gostado muito. Deixa eu ver. Eu vou dar pro debut do Neville no pay-per-view, porque foi bom. Eu curti bastante, eu sou fã dele. Então esse prêmio vai pra ele, pra mim. É também um pouco de exagero, mas é isso. O momento da noite eu daria pra que tu já comentou, Tanaka, que foi o catch a pegada que o Cesaro deu no Big E. Eu dou pra essa... Qual foi o golpe mesmo que o Big E tava aplicando, que eu não me recordo agora? Ele foi pular pra um leapfrog. Foi isso, e o Cesaro conseguiu dar o catch nele, pra mim, momento do pay-per-view. Como eu já falei, né? Então, eu vou pra esse momento também, apesar de ter tido uns spots legais nos combates. Mas eu vou pra essa aí porque o Cesaro sempre me surpreende. Então, pra não ser injusto de não dar nenhum prêmio, vai pro Cesaro. Cesaro e o Big E, cada um com sua parcela de contribuição. Metade pra cada um. Divide o troféu ao meio e dá metade pra cada um. Pior momento da noite. Pior momento. Eu acho que pra mim fica pela volta do jeito que foi do Dean Ambrose e do Luke Harper.
O pior momento da noite pra mim vai ser o Ziggler beijando a bunda do Sheamus à força ainda. Concordo em gênero do meio grau. Ó, que tá, no meu rascunho que tá escrito: Sheamus ia beijar o rabo de Ziggler, ataca Ziggler sem explicação e, para além disso, agarra na cabeça de Ziggler e enfia no rabo de Sheamus. Então eu acho que isso é o pior momento da noite. Nota final para o pay-per-view de 0 a 10. Eu acho que um 5 fica de bom tamanho. Não, eu acho que mudo minha nota, acrescento 1,5 pelo Reigns e pelo Big Show, 6,5 então. Olha, eu gostei do pay-per-view, não foi uma perda de tempo, então pra mim isso já garante os 5. Porque pra mim ia ser um desastre, até porque eu nem assisti ao vivo, assisti no dia seguinte, então eu vou dar um 7. Pode ser um exagero para alguns, mas pra mim tá de bom tamanho. Ficou na média. Passou por média no fim do ano. Eu vou ser mal e vou dar 5,5. Porque Show vs Reigns foi a única coisa que eu achei legal, além da Tag Team Championship que eu já esperava, e o resto do pay-per-view foi descartável. 5,5. Mas se tudo leva em conta aí a luta do Neville contra o Bad News Barrett. Não acrescenta mais nada nessa tua nota? Com jeitinho eu ainda coloco pra 6 pra ser aprovado. Mas ainda mantenho 5,5. Beleza. Então, meus amigos, agradeço a vocês que ouviram essa nossa análise do PPV Extreme Rules nessa edição especial do programa. Peço que inscrevam-se no nosso canal, curtam nossa página no Facebook e na próxima semana, na quarta-feira, anotem, quarta-feira a gente volta com a edição ao vivo sobre algum tema pertinente da semana. E também a edição tradicional do sábado, eu vou tentar trazer o pessoal do Arena Backyard, vou comentar sobre a matéria da GDR que saiu na revista Sexy esse mês. Não sei se vocês já tiveram o prazer de folhear a revista, literalmente. Mas saiu a matéria da GDR por lá, eu vou comentar, vou ver se eu pego alguma coisa de alguém, algum comentário, não sei se eu vou conseguir. Mas a gente volta com a nossa programação normal. Agradeço ao Guilherme, primeiramente, porque foi a ordem de introdução, então peço que eles façam suas considerações finais agora, na mesma ordem. Primeiramente, Guilherme. Aí, valeu pela participação de novo. Estou virando onipresente no rádio de pilha driver. É isso aí. Esperem, eu acho, não sei se posso revelar, mas esperem novidades aí no podcast de wrestling aqui do Brasil. Teremos novidades essa semana ainda. Espero eu. O Tanaka já sabe do que eu tô falando, mas é isso aí. É o que eu posso deixar pra vocês no momento. Hamilton? Outra boa conversa. Novamente, desculpas ao Big Show e Roman Reigns. E é isso. Curti bastante. Espero voltar mais e mais vezes. Enfim, agradeço os componentes da nossa mesa de Booker que fizeram a análise do nosso PPV Extreme Rules. Agradeço a vocês que ouviram essa parte 2 do Extreme Radio e digo que a gente volta muito em breve. Permaneçam sintonizados aí no nosso canal do YouTube para novidades e também na nossa página do Facebook. Valeu, galera, até a nossa próxima edição.